Olá, turma do sexto ano, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão de geografia, ok? O assunto, que vai cair na nossa avaliação oral de geografia vai ser esse que está aí na telinha, deriva continental e as placas tectônicas, tá? Então, são duas teorias científicas que você deve saber, para poder se sair bem na nossa avaliação. Então, vamos agora, relembrar esse assunto com essa aula de revisão, ok? Esse assunto, sobre a deriva continental e as placas tectônicas estão na página 368 e 370, tá bom? Então, abre aí o seu livro para acompanhar junto comigo a explicação desse assunto. E de olho nos slides, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a deriva continental. Então, o que é a deriva continental? Tá bom? Essa pergunta é super importante para você saber, o primeiro assunto, ok? De olho aqui no texto do slide para a gente saber o que foi a deriva continental. A deriva continental foi uma teoria científica proposta por um cientista chamado, Alfred Wegener, ok? Um cientista alemão, um geógrafo, um estudioso da geografia que criou uma teoria científica no ano, de 1915, no início do século passado. Há mais ou menos, há mais de 100 anos atrás. O que é que o Wegener defendeu nessa teoria da deriva continental? O Wegener defende que há 225 milhões de anos, existia uma grande massa continental chamada Pangeia, que é uma palavra que no grego, que era falado antigamente, significa todos os mares, ok? Então, na teoria da deriva continental, o cientista alemão Alfred, defende que há 225 milhões de anos atrás, no planeta Terra, existia só um continente, que ele chamou de Pangeia, tá? Que é uma palavra que significa todos os continentes, Tem aqui no slide todos os mares, mas são todos os continentes, tá? Então, essa é o que você deve saber sobre o que é que defende a teoria da deriva continental, ok? De que há 225 milhões de anos atrás existia no planeta Terra, em toda a superfície terrestre, apenas um continente que a gente chama de Pangeia, ok? E como é que funcionava, então, nessa Pangeia? Além da Pangeia, o Alfred ele dizia que só existia um grande supercontinente, que tinha um tamanho gigante, e esse continente era cercado, por vários oceanos, que ele chama de Pantalassa, ok? Que é uma palavrinha do grego que significa todos os mares, tá? Pangeia quer dizer todas as terras e Pantalassa quer dizer todos os mares, ok? Então, vamos aqui observar essa imagem. Temos aqui a deriva continental, tá? Aqui, nesse primeiro planeta, é mostrado a Pangeia, ok? Aqui nesse primeiro planetinha é mostrado o nosso planeta Terra quando há 225 milhões de anos, quando tinha a Pangeia, que é esse supercontinente aqui, ó, que eu estou circulando agora para você poder visualizar. Veja que é uma grande massa continental, ok? E aí, depois, o tempo vai passando, o planeta ele vai tendo transformações e ele vai mudando, E aí, a Pangeia ela vai
ela vai se dividindo com o tempo em outros continentes, tá? Como é mostrado aqui nesse segundo desenho e nesse terceiro desenho, tá? Veja aí a diferença, né? Quando todos os continentes eram juntados, e a gente chama esse grande continente de Pangeia, que é o que defende a deriva continental. E depois, com o passar dos milhões de anos à frente, essa Pangeia vai se dividindo e vão surgindo novos continentes, ok? Então vamos saber como isso foi acontecer com o passar do tempo, beleza? Olha só, essa teoria da deriva continental, né, ela diz que há 135 milhões, né, de anos atrás, tá, o tempo passou, né, os milhões de anos passaram, e aí a Pangeia ela começou a se fragmentar. O que quer dizer fragmentar, professor? Quer dizer se dividir, né? Se romper em vários outros continentes, ok? E aí, depois que a Pangeia começou a se dividir, né? Ela formou então dois grandes continentes. A Grande Pangeia, que é o único continente, se dividiu em dois grandes continentes, tá? Com o passar dos milhares de anos. E aí, como a gente chama esses dois supercontinentes? O primeiro, né, a gente chama de Laurásia, ok? Que fica ao norte, beleza? Na região norte do planeta Terra. E aí, com o passar do tempo, a Laurásia também vai se dividindo e vai formar os continentes que existem hoje, que é a América do Norte, a Europa e a Ásia. Ok? Então, a Laurásia, que é esse supercontinente que fica localizado ao norte do planeta Terra, os milhares de anos vai passando e a Laurásia vai se dividir na América do Norte, na Europa e na Ásia, tá? Que são três continentes que existem hoje no nosso planeta. E o outro continente que se formou depois que a Pangeia se dividiu. Esse outro continente a gente chama de Gondwana. Gondwana, que fica localizado ao sul, né, no planeta Terra. E com o passar do tempo, a Gondwana se dividiu também e formou a América do Sul, a África, a Índia, a Oceania e a Antártica, que são outros continentes que existem hoje no nosso planeta, tá? Vamos olhar aqui direitinho, junto comigo, essa imagem, para ver que com o passar dos milhares de anos, como foi se dividindo a Pangeia, né, nos dois grandes continentes, né, chamado Laurásia ao norte e Gondwana ao sul, ok? Olha só, aqui no mapa, primeiro a gente tem há 225 milhões de anos um grande e supercontinente chamado de Pangeia, tá? O tempo passa e aí a Pangeia ela vai se dividindo, né? Então vai se formando, né, novos continentes, né? Dois continentes. A gente tem aqui, ó, a Laurásia ao norte e temos aqui embaixo a Gondwana ao sul. Então, como fica hoje atualmente? O tempo foi passando e a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul também se dividiram, formando os continentes que a gente conhece hoje. Temos aqui a Oceania, a Antártica, as Américas, que é o maior continente que existe no planeta Terra, a África
né? Boa parte da Ásia e, por último, temos aqui ao norte a Europa. Então, os continentes que existem hoje, né, eles foram todos, né, vieram da Pangeia, que era o grande e único continente que tinha no planeta Terra. Tá? E isso segundo a teoria da deriva continental. Ok? E aí, pessoal, depois que a gente relembrou o que é a deriva continental e o que ela defende, vamos saber o que é, né, as placas tectônicas. O que são as placas tectônicas? Olha só, as placas tectônicas é uma teoria científica que afirma que a crosta terrestre está dividida em 12 grandes placas. Por isso que é placas tectônicas. E que essas placas, no subterrâneo, né, da crosta terrestre, embaixo do solo, elas vão se deslocar, né, formando um movimento, né, pelo manto do planeta. Elas ficam se deslocando, ou seja, ficam se movendo. São 12 placas gigantescas que estão abaixo da superfície terrestre. Ok? O que acontece com essas placas? Ela fica sempre em movimento, né? Elas se separam, elas se chocam ou elas deslizam. Então elas podem o quê? Se separar, duas placas elas podem ser uma e depois se dividir em duas. As placas tectônicas podem se chocar uma com a outra nesse movimento. Duas placas podem bater uma na outra, né? E nesse movimento as placas elas podem deslizar também pelo manto da Terra, né? Que é toda aquela região que tem magma, tá? Que o vulcão ele vai cuspir quando entra em erupção. Olha só. E aí, pessoal, quando uma placa ela se choca uma com a outra nesse movimento, na geografia a gente chama esse choque de atrito, né? Atrito é como o nome que a gente dá quando duas coisas se chocam. No caso, as placas tectônicas, ok? E aí, pessoal, isso vai explicar por que existem fenômenos geológicos como os terremotos, as montanhas, os vulcões e as fossas oceânicas. Então, é do atrito das placas tectônicas, do choque entre elas com esse movimento, que vai causar então um abalo que a gente sente na superfície, onde a Terra começa a tremer e a gente chama de terremoto. É o atrito entre as placas que vai causar as montanhas, né? Então, as placas chocam uma com a outra e na superfície da Terra vai surgir então as montanhas, né? Aqueles blocos de pedra e rocha gigantes que podem chegar até 5.000 metros de altura, ok? É do atrito das placas que vai surgir também os vulcões, né? Por isso que tem a erupção do vulcão, quando ele começa a cuspir fogo, né? Com a explosão, porque as placas vão se chocar e o fogo que está embaixo da superfície da Terra vai para a superfície pelo vulcão. E as fossas oceânicas também, que são aqueles buracos imensos, né? Que estão, né, no fundo do oceano, tá bom? Então, aqui nessa imagem, a gente tem, né, as 12 placas tectônicas, né, cada uma com o seu nome, né, são essas aqui que estão marcadas de vermelho no mapa, olha só. Então, cada uma dessas placas, ok? Temos aqui uma placa, temos aqui outra placa, temos aqui ao lado uma bem pequenininha. Então, o que é que tem embaixo dos continentes? As placas tectônicas. Tá? Então, cada uma que está aí traçado em vermelho são as 12 placas que fazem parte da superfície da crosta terrestre. Então, sexto ano, espero que vocês tenham conseguido entender certinho
o assunto da aula de revisão de geografia sobre a deriva continental e sobre as placas tectônicas, tá? Então, no dia da nossa avaliação, olha aí direitinho no seu calendário para não perder o dia. Nesse dia de geografia, eu vou fazer uma série de perguntas a você sobre esse assunto da aula de revisão, tá bom? E espero que você se dê super bem nessa nossa avaliação oral, ok? Então, bons estudos a todos, né? E até a nossa avaliação.